Na segunda-feira passada eu fui fazer uma palestra que eu achei oportuno, né? Oportuno falar um pouco do nosso trabalho aqui, falando um pouco do nosso caminho, que já faz praticamente 3 anos que a gente começou com o trabalho de palestra, colocar no YouTube e tudo. Como foi esse percurso? A primeira palestra que eu fui fazer no Humildade, que peguei, foi lá, eu fui fazer a palestra com a camisa do Metallica, né? Camisa do Metallica, mas nada a ver, entendeu? Eu mostrava literalmente o quê? A inexperiência. E como esse percurso foi legal, porque foi bonito. Oi, amor. Ah, tu fez? Que legal. E como esse percurso foi interessante, que tu vê o que é o desenvolvimento, bem legal. Aí tu vê o desenvolvimento. Porque no começo dava um frio enorme, né? Um frio enorme para te fazer palestra. E até hoje continua com frio. Oi, amor. Que lindo. O que é isso? A pera. É a pera. Continuou frio, tudo bem, mas agora a gente já tem uma oportunidade melhor, ou seja, uma certa experiência para trabalhar melhor, ou seja, para dialogar melhor, e principalmente com o quê? Com o mim mesmo. Porque fazer uma palestra, ou seja, falar sobre o espiritismo, é conversar comigo mesmo, primeiramente. A característica da oração, ela tem 3. Louvar, agradecer e pedir. Mas um ponto principal, se eu peço alguma coisa, se eu agradeço alguma coisa, eu tenho que agradecer do quê? Partindo de alguma coisa, certo? Eu tenho que partir de onde eu estou. Ou seja, eu tenho que conhecer o jeito que eu estou. Ou seja, eu tenho que entender como eu estou. Senão um diálogo que você está fazendo, ou uma oração que você está fazendo, ou qualquer coisa à sua volta, ele vai ficar um pouco o quê? Vai ficar um pouco distorcida se eu não tiver consciência, entendeu? Nem que seja um pouco da onde eu estou partindo. Então, é como se fosse fazer um projeto de uma casa, uma coisa, fazer uma construção. Eu primeiro preciso colocar no papel o que eu quero, fazer o desenho, como está a minha casa naquele momento. E depois eu vou pensar, eu quero esticar uma parede para cá, ou não sei o quê. Ou quando tu vai pintar uma casa, entendeu? Quando você vai fazer eu vou jogar os móveis para cá, mas primeiro você precisa o quê? Ambientar-se, ou seja, fazer uma perspectiva de onde você está. E isso é tudo. Se eu não perceber como eu estou, todo diálogo que eu vou fazer com o outro, ou comigo mesmo, vai estar distorcido. Porque eu preciso de base em qualquer coisa. Então, baseado nisso, essa base, esse conhecimento que essencialmente é natural para todo mundo, de onde ele está, me parece que as coisas estão um pouco esvaziadas, sabe? Os conceitos estão esvaziados, porque se eu não tenho base onde eu estou, como é que eu vou dialogar? Então, essa é uma reflexão inicial para que a gente possa convidar todo mundo a fazer uma reflexão sobre o que é o objetivo de vida. Qual é o seu objetivo de vida? Sabe? Às vezes se pergunta a seguinte coisa, o que eu estou fazendo aqui? Você sabe a resposta. Todo mundo sabe a resposta o que está fazendo aqui, mas precisa colocar isso para fora. A mente em si, normalmente a mente das pessoas, do ser humano, parece uma multidão de gente, né? Todo mundo está garelando, conversando um com o outro e tem dificuldade para o quê? Para ter foco, ter ligação. Aí normalmente procura a oração para ter uma ligação, para ter um foco maior, sair daquela sua zona, daquele momento que você está basicamente do material e se conectar com o espiritual, com o divino, com o sagrado. Essa é a ideia principal, mas volto a dizer, eu preciso saber onde eu estou. Até para mim saber o objetivo da minha vida, eu tenho que saber onde é que eu estou, onde é que eu estou partindo. Veja só, a palavra objetivo, ela deriva do latim, objetivo, de objetivo, ou seja, colocar algo colocado à frente dos olhos, da mente, relacionado ao verbo observe. Apresentar ou colocar algo à frente de alguma coisa. Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso colocar algo à frente. Aí eu me pergunto, eu sempre faço esse questionamento para mim, o que eu estou colocando à frente na minha vida? Sabe? O que é que eu coloco à frente da minha vida? O que eu coloco como sendo importante?
É uma pergunta fácil de se responder? Cara, é algo... É difícil de responder. Aí muitas vezes eu me pergunto, por quê? Eu não acho que seja difícil de responder. Né? Mas é porque... Vou falar de mim, né? Eu sei o que eu gostaria e o que é importante e qual é o meu objetivo. Mas esse caminho para chegar lá, eu não sei o porquê. É tão difícil. Tão difícil? Sabe que essa pergunta que eu estou fazendo, se vir a resposta, vai aliviar muita gente da depressão. Vai levar muita gente da depressão. Se eu busco um objetivo, eu sei qual é o objetivo e por que não faço, aí eu volto a perguntar, será que eu sei realmente o objetivo? Será que o que eu coloco na minha frente como importante na minha vida, será que é realmente importante? Ou é uma projeção de mim mesmo? Uma projeção de mim mesmo. Normalmente, muitas vezes, ao longo da vida, a pessoa reza, faz uma oração, ela busca a Deus, mas ela está buscando a si mesmo. Ela está buscando a si mesmo, para poder dar abertura para o seu orgulho, para a sua vaidade. Ela buscando as suas próprias vontades, ou seja, enaltecendo a ideia do pessoal. É o que nos caracteriza como seres inferiores. Então, basicamente, projeta uma necessidade, algo que não foi acolhido, ou seja, não teve uma atenção determinada. Aí, muitas vezes, se projeta. Isso é importante. Será ser importante? Será ser realmente o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou buscando será ser importante para mim? Ou é importante para alguém? Quando eu não tenho um planejamento de vida, quando eu não olho para mim, quando eu não olho nos meus objetivos, não olho para as minhas características, alguém vai olhar? Alguma ideia vai olhar? Alguma sugestão, alguma frase, algum texto, ou algum conceito, ou ideologia, como você pode dizer, vai olhar para mim. A ideia do pensamento coletivo se dá através disso. Quando eu não tenho um pensamento próprio, eu agarro um pensamento coletivo. Mas isso a gente vai conversar. Como reconheço um objetivo de vida? Como é que eu percebo o que é realmente um objetivo de vida? A primeira pergunta é, o que é a vida? Você está vivendo para quê? Você está encarnado significa que você é uma pessoa muito importante. Muito importante. Se não me falha a memória, Vianney Carvalho diz que cada um que está encarnado aqui, existem 4 para reencarnar. Então, se você está encarnado, Deus te deu uma oportunidade maravilhosa para você se desenvolver. Você é extremamente importante. Então, qual o objetivo de você estar aqui? Passear pela Terra? Conhecer alguma coisa? Aprender alguma coisa? Qual o objetivo? É uma pergunta que eu já me fiz e me faço até hoje, para ver se realmente os objetivos que eu tenho para a minha vida são realmente eficazes, realmente são edificantes. Porque eu preciso saber por que eu estou vivo. Porque todo mundo, todas as pessoas vão desencarnar, vão morrer, mas nem todas estão vivas. Nem todas as pessoas estão vivas, mas todas elas vão desencarnar. O que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo realmente está vivendo. Uma pergunta que eu fiz há pouco tempo era essa. Você tem pet em casa? Tem cachorro em casa? Tem? Tem cachorro em casa? Tem cachorro em casa? O que o cachorro faz? O que ele faz? Na sua casa, o que ele faz? Corre, brinca. Come. Quer atenção. Protege. O que mais? Faz suas necessidades. Faz suas necessidades fisiológicas, o que mais? Companheiro, Vive bem. Quer viver bem, não quer? Quer ter uma vida boa? E se der tudo certo, ele também quer procriar. Não é isso? Quer dar continuidade, certo? Aí eu faço a pergunta, como é que o homem está vivendo hoje em dia? Como é que o ser humano está vivendo? Como é que o ser humano está vivendo? Dorme, acorda, passa o dia, trabalha.
de um pet? Aí podemos dizer aqui que somos no ser humano, nós somos quase um pet VIP, né? Mas é basicamente isso. O que nos diferencia do animal, de um animal irracional ou que não tem a reflexão? É exatamente a reflexão. Quando eu paro de fazer as reflexões necessárias para o meu desenvolvimento como pessoa, eu estou vivendo uma vida mais baseada no instinto. No instinto. Você já ouviu aquela frase, não mexe comigo que eu viro bicho? Não viu isso? Isso é fácil. Virar bicho é mais fácil, é uma coisa mais fácil, difícil do que virar ser humano. Porque o ser humano, ser um ser humano, ele tem certas características. Tem certas características que você precisa colocar em prática. Uma delas é o quê? Pensar, fazer reflexão. Senão a mais importante. A mais importante. Então, quando você deixa de fazer, você está se comparando a todos os reinos da natureza. Não que eles não sejam importantes, mas sim o que nos diferencia dele é exatamente a capacidade de fazer reflexão. Então, quando eu paro de fazer reflexão, o que acontece comigo? Eu me distancio de mim mesmo. Quando eu me distancio de mim mesmo, o que gera? Solidão. Primeiramente, a gente pode dizer que a gente pode falar essa palavra. O que é solidão? Não é a falta do outro. A pessoa normalmente eu estou solitário, estou me sentindo só. O que é isso? Ele está sentindo falta do outro? Não. Por quê? Num planeta de praticamente 8 milhões de pessoas, não ter alguém do teu lado é praticamente impossível. A facilidade de acessar e conversar com alguém é muito clara. Muito clara. Só que quando você sente solitário, você sente a solidão se dá através de você mesmo. Ou seja, a sua falta de comunicação com você mesmo. É diferente de estar sozinho. Solidão é diferente de estar sozinho. Entendeu? Mas a pessoa, eu estou me sentindo muito mal, estou me sentindo, a solidão está me matando. Eu já ouvi muito essa frase. Claro, porque você não está dialogando com você mesmo. Quando você dialoga, quando você conversa com você mesmo, você sabe como conversar com os outros. Quando eu não dialogo comigo mesmo, eu estou distanciado de mim mesmo. Aí eu crio uma verdade querendo dizer que é uma verdade plena, e ninguém pode chegar perto de mim, porque essa zona de conforto que eu criei para mim é como se fosse uma jaula. Não quero que ninguém chegue próximo. Quando eu me distancio de mim, eu crio o quê? Sofrimento, eu crio dor. Porque primeiro eu tenho que me reconhecer. Eu tenho que reconhecer as minhas fragilidades. Eu tenho que reconhecer as minhas virtudes. Se eu busco objetivo, se eu busco mudar, se eu busco melhorar, eu preciso reconhecer minhas fragilidades e reconhecer as minhas virtudes. Ou fragilidades ou barra imperfeições. O que nós temos de imperfeito? O que o ser humano tem de imperfeito? Rodrigo, o que o ser humano tem de imperfeito? O ego, o orgulho. Que isso se exterioriza como? Através do quê? Quando eu estou com outro, quando eu estou com uma outra pessoa. Quando eu estou, basicamente, isso se exterioriza através do quê? Quando eu estou me relacionando com alguém. Relacionamento interpessoal, amizade, tudo, companheirismo, com quem você está casado, certo? Esse orgulho se dá através do quê? Se eu colocar em prática o meu interesse pessoal. O meu interesse pessoal é uma fragilidade, mas eu também sou o quê? Mesquinho, que é o ser humano que quer mesquinho. Mesquinho, muitas vezes obsoleto, dono de verdades inexistentes. Podemos definir isso tudo porque ignorância, falta de conhecimento. E o conhecimento se dá através de experiências significantes. Eu preciso ter experiência, não posso me furtar daquela experiência. Eu tenho que ter experiência. Quando a gente não quer ter experiência, o que acontece? A experiência bate na tua porta. E muitas vezes mascarada por quê? Por problemas. As dificuldades vão bater na tua porta, porque você está se negando a entender o que está à sua volta. Que todo mundo tem necessidade, todo mundo tem fome, todo mundo precisa de algo diferente, precisa de um carinho, precisa de empatia, precisa de virtude. É uma fragilidade. E quais são as suas virtudes? O que a gente pode
pode entender por virtude? Mas não dá. Silvia. Aí eu vou tentar. O que eu tenho de bom para oferecer é isso. E o que normalmente a gente tem de bom para oferecer? Mas não é para escola. Está vendo como é difícil de falar? Está vendo como é algo esvaziado? Sabe? Você falar sobre virtude, é difícil você A falar. gente tem, né? Hã? A gente tem. Virtude tem? Sim. Mas o que é virtude? Mas é só que a gente não para para pensar, né? Não para pensar, sabe por quê? Porque a maioria diz o seguinte, a maioria, de uma forma geral, diz assim, a virtude é aquilo que eu acho. Por exemplo, virtude, a pessoa chega em casa e oferece um cafezinho, eu estou sempre querendo abraçar, o tempo todo, aí você pergunta, por que você está querendo abraçar? Por que você oferece um cafezinho? Por quê? Qual a finalidade disso? É para te sentir bem? Não está agradando um, quer agradar o outro. Às vezes eu quero agradar o outro, isso não tem nada a ver com virtude, isso pode ser um vício. Um vício. Eu já vi muitas vezes, a frase, muitas pessoas dizem assim, para mim tem que ter uma gente na minha casa todo final de semana. É uma característica da pessoa, mas daí vem aquela pergunta, e eu estou pessoal, onde é que está? Eu preciso estar sempre comunicando, mas você onde é que está? Eu sou professor, eu conheço pessoas que trabalham 60, 70 horas, você vive trabalhando. Eu trabalho ok, uma opção da pessoa, mas a tua vida pessoal onde é que está? Sabe? Perguntar, porque nós não somos trabalho só. Nós somos uma pessoa, somos pessoas, estamos encarnados e precisamos de interação. E em cima de tudo, interação edificante. E essa edificante, essa que vai te fazer bem, nem sempre é uma interação que na qual você queira. Ou seja, aquilo que você quer, aquele quadradinho que você diz, não, só isso aqui que é importante. Não, vai ter interação de todos os canais possíveis. Seja emocional, coisa, seja algo que pode colocar à prova, colocar em xeque. Essas interações são importantes. Agora, você pode definir quais são as interações que mais vão estar na sua vida. Se você fazer uma reflexão do que é importante, você vai dizer a seguinte coisa, eu preciso aprender. Aí me vem aquela frase do filme do Divaldo, diz Deus, Jesus, aquele que me testa. Aquele que me testa, ou seja, eu preciso ser testado nas minhas convicções para perceber que eu posso evoluir, que eu posso melhorar. E quando você é testado nas suas convicções, o que acontece muitas vezes? Não posso estar, eu estou sofrendo, mas tu sofrendo, e aí? Ou é pelo amor ou pela dor? O que você escolhe? O que a gente escolhe normalmente? A dor? Então, se você escolhe a dor, você vai ter dor. E não adianta dizer a seguinte coisa, tira essa dor de mim. Não é só assim que você aprende. Você precisa passar por ela, você precisa olhar para ela, porque tem algo pedagógico. Então, abrace isso, porque foi Deus que te deu. É uma necessidade para o seu desenvolvimento. Então, se distanciar de quem você é, das experiências, é completamente ineficiente. Ou seja, olhe para elas. Você tem um objetivo, como chegar até elas, abrace o que tem na sua volta. Não tem como você fugir de quem você é. Quando você tenta fugir, você vai ficar o quê? Vai ter malefícios, problemas psicológicos na sua saúde, de todas as maneiras, para te chamar a atenção que tem alguma coisa errada. Então, abrace as experiências, agradeça o que você tem hoje, não adianta agradecer para o futuro, agradeça hoje o que você tem hoje e o que você viveu, porque o de hoje vai ser amanhã vai ser uma consequência de hoje. Para você se perceber enquanto que aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Estamos no planeta de provas e expiações. Não existe perfeição aqui. Para quem lê a Bíblia, até o mais santo dos santos pecava 7 vezes ao dia. Então está aqui o que? É a aprendizagem. É a aprendizagem. Pegar algo que deu errado e transformar em algo bom, como experiência. Então, viver. Então, fragilidade são as minhas dificuldades morais, podemos assim dizer. Virtude é aquilo que eu faço de bem ao próximo, ao conjunto. Me posiciona a caridade, a uma vida útil, ao amor. Porque muitas vezes a gente coloca a seguinte coisa, a caridade, eu sou caridoso, e aí, tá? E a utilidade disso? Eu preciso ser útil também. A utilidade se dá ao bem que eu faço. Mas eu não estou fazendo mal, mas também tu não está fazendo bem. Então você é responsável
pelo bem que também você deixa de fazer. Está lá no livro dos Espíritos. Então, que a gente possa se posicionar. Então, trazendo mais um pouco, virtude é uma palavra que tem origem do latim virtus. O seu significado está mais ligado ao algo de uma qualidade manifestada por todo indivíduo, que tanto pode ser qualidade inata como qualidade adquirida. Então, você pode adquirir virtudes. Você pode adquirir, desde que você se posicione nesse caminho. Porque quando eu digo Deus é importante, normalmente o que eu faço? Eu mantenho uma distância dele, das virtudes que ele me ensinou. Porque eu não faço o quê? Normalmente eu tenho dificuldade de colocar em prática virtudes. Porque quando eu coloco virtudes em prática, significa o quê? Que muitas vezes eu deixo de agradar muita gente. E normalmente para o mundo, para uma vida que nós aprendemos a estar sempre, buscar sempre agradar o outro, ela se torna ineficiente no caminho da virtude. Se eu busco agradar, eu busco me distanciar. Que tal ser nós mesmos? Ou seja, respeitar as nossas especificidades, minhas dificuldades morais, de interação. E olhar muitas vezes, eu não gosto disso, pronto, vou fazer o quê? Só que eu tenho que melhorar. Nesse momento eu tenho dificuldade para isso. Ok, encarei, beleza? Ok. Se eu encarei, se eu olhei, significa o quê? Que eu estou olhando para essa dificuldade. Nesse momento eu não estou conseguindo fazer nada, mas eu já estou sabendo que eu preciso o quê? Melhorar. E eu vou buscar o quê? Ferramentas. Vou buscar recursos para que eu possa melhorar. Através do quê? Das interações. Aí entra a oração. De agradecer, de pedir o que? Experiências para que eu possa aprender a lidar com as minhas dificuldades, para assim chegar mais próximo de Deus. Fazer o bem com utilidade, fazer o bem sem olhar a quem, não fazer o bem e cobrar alguma coisa, não. Fazer o bem sem intuito, simplesmente fazer alguma coisa. Você sabe quem você é? Eu não sou ninguém. Eu estou aqui para fazer um trabalho, simplesmente. Então, ser simples. A busca da simplicidade nos levará à luz. Tá? Na terceira parte do livro dos Espíritos fala das leis morais. Leis morais. Da lei de justiça, de amor e caridade, onde se resume as leis de Deus. Se eu me distancio das leis de Deus, felicidade eu não tenho. Sou infeliz. A infelicidade é criada literalmente por nós mesmos. Ou seja, através das nossas ações, das nossas interações. Se eu quero ser feliz, eu tenho que estar o quê? Mais próximo dessas leis. E as leis significa o quê? Ao meu ponto de vista, mas significa estar mais próximo do ser humano. De ser humano, de mim mesmo, de mim para com o outro. Utilizando o quê? A justiça. Está aqui. Pergunta 175. Como se pode definir a justiça? Kardec pergunta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Existem leis humanas que precisam ser respeitadas sempre, mas também existe a lei natural. O que está na natureza? O que é natural? O espiritismo. O espiritismo é algo natural. Está na natureza. Portanto, tu não vais encontrar as palavras, o significado do espiritismo em um local só. Tu vai encontrar em todos os lugares. Em todos os lugares. Se você dar uma olhada no Dhammapada hindu, vai estar lá coisa do espiritismo. Se você dar uma olhada em todos os cantos, em todos os cantos do mundo, você vai ver alguma coisa. Ou seja, os atributos de fazer o bem ao outro. Quando você fala sumo bem, o sumo bem está lá na Grécia Antiga, está no hinduísmo, está em outras filosofias que não são poucas. Então, o espiritismo nada mais é que o quê? É a chave para o conhecimento. É a chave. Muitas vezes tu olha para o Evangelho, não entendi isso, aí vai repetindo, como por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Há pouco tempo me falaram isso para mim, aí eu perguntei qual a verdade. A verdade do homem ou a verdade do sagrado? Me falaram, porque um provérbio muitas vezes cai numa rotina tão grande
Então vai se repetindo e vai se perdendo o quê? O objetivo dele, o conceito dele, vai se esvaziando. Aí o ser humano vai acabando o quê? Customizando a sua própria maneira. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade é qual? A verdade é minha? Não. A verdade é conjunto, a verdade é um todo. Não é obra do homem, é obra de Deus. É a obra de Deus, não é algo que está no mundo do homem para dizer que a verdade é minha, não, a verdade é de Deus. E a maior verdade que eu conheço é o bem ao próximo, é fazer o bem, não faça o outro que quer te fazer, não faça o outro que não quer que ele faça para ti, ou e também faça o outro o que quer que ele faça por ti. É a lei de justiça e na nossa simplicidade. Se eu buscar fazer isso, eu vou conseguir interagir com muita gente à minha volta, se não com todos. E o que é isso? Bondade é o bem. Muitas vezes coloca esse significado de ser bom quando eu dou alguma coisa, eu estar dando alguma coisa. E o dar alguma coisa, oi amor. Que delícia. E eu fazer o bem, eu dar alguma coisa, está lá no livro dos Espíritos. Para Deus, o pobre que divide aquilo que tem é muito mais importante, é muito mais edificante do que o rico que dá aquilo que lhe sobra. Porque existe uma coisa chamada sacrifício. O que é isso? É uma pera? É uma pera? Não é uma maçã. É uma maçã, que delícia, né? Ou seja, você dividir aquilo que tem. Aí muitas vezes eu vou dar uma cesta básica, eu estou fazendo bem. Que tal dividir um pouco que você tem da felicidade, do sorriso, do conhecimento que você tem, passando um pouco de bom para o outro? O conhecimento do que? Do Evangelho. O Evangelho critica alguém? No Evangelho, procurar o Evangelho, ele aponta o dedo para alguém? Não. Se você encontra alguém que aponta o dedo, o Evangelho não está ali. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele já começa a falar sobre isso. Quando chega aos fatos históricos, aí, que ele faz a ele busca contextualizar, muitas das palavras que a gente fala aqui não tem base. Como, por exemplo, a gente fala até hoje saduceu. O que é o saduceu? Quem era que estava no poder na época de Jesus? Ou seja, o conhecimento é importante para que eu possa saber o meu objetivo de vida. Sabe? O objetivo para o ser humano é ser literalmente ser humano. Mas esse ser humano todo mundo não é? Nem todo mundo. Porque quando eu deixo de utilizar os atributos que me cabem, que Deus me colocou como ser humano, eu estou vivendo uma vida abaixo do instinto. Então eu deixo de trabalhar contra o ser humano. Porque o ser humano ele tem todas as propriedades para exercitar o quê? O bem. O bem. Tem exemplos na história. Jesus veio aqui há quanto tempo? Veio falando, mostrou o Evangelho. A partir de 1857, que é a doutrina espírita. Doutrina espírita, que não traz nada de místico. Nada de místico. Traz a filosofia, a ciência e a religião. Mas quando a gente não quer parar para pensar, que é o ano para pensar, fazer uma reflexão através da filosofia, ciência e religião, trazemos para quê? Para o misticismo. O místico que traz o quê? Que coloca o ser humano como centro de tudo. Centro de tudo. Se eu me coloco como centro de tudo fica distorcido. Conhecer é a verdade. Entender a verdade nos libertará. E a verdade está onde? Está em todos os lugares. Não é atributo de uma pessoa, não é atributo do local, é de todos, é de Deus. O atributo da autoridade da doutrina espírita se dá através do quê? Porque tudo aquilo que chegou para nós não veio pelo homem. Não veio pelo homem. No Evangelho segundo o Espiritismo já diz que foi por mais de 1000 casas espíritas diferentes, falando sobre o mesmo assunto com categorias, ou seja, em sequência. Entendeu? Algo totalmente ligado, sabe? Que houve reflexão, houve a ciência, houve a filosofia, houve a religião. Não foi para uma pessoa, foi para todos. Então não é um atributo do homem. Então a verdade está por aí, que não seja o atributo do homem, mas sim o grande equilibrador da doutrina espírita são os espíritos. São os espíritos. Porque se por exemplo, você pegar e tocar fogo, não significa que você vai estar matando o espírito. Porque a verdade, o espírito em si se dá através do que?
O espiritismo é a virtude do homem. Então, acima de tudo, o objetivo de ser ser humano é ser ser humano. Então, utilize o que? Busque o bem. Porque é um atributo nosso de ser humano. Quando eu estou sendo de Deus, eu fico feliz. Então, vou estar bem e feliz? Não. Então, busque ser feliz. Felicidade, o sentido da palavra felicidade, é um termo fértil. Entendeu? Ou seja, quando eu estou feliz, eu tenho alguma coisa para dar. Eu estou bem, entendeu? A plantação está boa, então existe frutos. Então eu me sinto feliz porque eu estou compartilhando alguma coisa. Não tem como eu estar feliz se eu não estou compartilhando alguma coisa. Sabe? Quando eu penso em valores, eu penso em virtudes. Então eu pergunto, o que você tem valor na vida? O que é valoroso para você? O que realmente é valoroso para ti? Sabe? O filho é valoroso? Sim. Mas não significa que você dá valor para alguma coisa, significa que a outra pessoa vai dar. Sabe? Alguns dão valor material, não significa que você vai dar. Então a primeira coisa é se pensar o seguinte: você é fruto do pensamento coletivo ou do pensamento individual? O pensamento é seu ou é do outro? Porque quando eu exerço o livre-arbítrio, eu paro para pensar, eu paro para fazer reflexão. Eu paro para dizer para mim mesmo que esse pensamento foi gerado, talvez, de um pensamento coletivo, mas eu estou parando para pensar no que eu estou vivendo. No que eu estou vivendo. Quando eu particularmente, eu vou estudar um pouco sobre os precursores da doutrina espírita, Sócrates e Platão, por exemplo, eu pego o que está escrito lá e faço uma comparação que a gente vive hoje. Eu comparo, eu coloco, eu pego o conceito que estão lá e faço assim, e agora? Se tivesse aqui, como estaria? Aí está lá na terceira e quarta parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas dessas pessoas que estiveram lá, o Sócrates e Platão, se olhassem para hoje, do jeito que a gente está vendo, possivelmente eles falam a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque os problemas do ser humano, os problemas de evolução, os problemas que são concernentes ao emocional, ainda existem. Então, seitas lá da época da Palestina, lá da época de Jesus, que viviam lá, que aconteciam lá, de grupos em si, que utilizavam a religião para poder crescer, para poder ter dinheiro, usavam a corrupção através da religião, ele ainda existe. Na época existia uma seita também que era praticamente materialista. Hoje ainda existe. Na época existiam seitas, até ao longo da história disseram que Jesus talvez fosse beber primeiro naquela seita, mas nunca chegou a isso. Mas existiam os incêndios, que se dizia também que eram pessoas que valorizavam a vida, valorizavam o ser humano, não buscavam agressões, nada disso, ou seja, buscavam bem mais, não aquela paz do cercadinho, mas sim aquela paz da alma, ou seja, concernente ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio conhecimento. Tinha os protestantes da época? Tinha. Tinha os ortodoxos da época? Tinha. Existem os ortodoxos até hoje, sim, que eu ortodoxo, do grego, viu que da palavra reta. Ou seja, sou ortodoxo porque, para mim, o que eu falo é a verdade. É a verdade. Então, quando você vai à igreja, ortodoxo, a base daquilo é o quê? É a verdade, sabe? Então, é a palavra reta. E tem isso ainda hoje? Tem. Então, os problemas do passado não são problemas agora? São. Alguns filósofos dizem que o que evoluiu foi o quê? Da briga para o carro, da briga para o avião. Que na época era carroça, depois era briga e agora é o avião. Ou seja, a tecnologia desenvolveu. Mas a moralidade da nossa está com lista de dificuldade. Porque moralidade significa o quê? Mudar de comportamento. Quando eu vou para o estudo de morais de Cristo, vai o quê? Mudança de comportamento. Agora, quando eu sou resistente e não quero mudar, eu vou para quê? Para o misticismo. Adaptar tudo à minha vontade. A falta do estudo do Evangelho de uma maneira responsável é que ele esvaziamento dos conceitos mais importantes. O que eu quero dizer de maneira responsável? Estudar o Evangelho de uma maneira responsável.
de não colocar eu como centro. Ou seja, ter uma fé inabalável. A fé inabalável é aquela que encara a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o que é encarar, estar com a razão, encarar a razão? Ou seja, significa que eu preciso olhar a história com a razão. Eu não posso olhar daqui, desse ponto que eu estou em 2022, e achar que 2000 a.C., na época de Cristo, ou na época de Sócrates, na Grécia, 2400 e alguma coisa antes, 2483, não me falha a memória, eles viviam de uma maneira errada. É uma maneira errada do teu ponto de vista. Agora, mas na época deles, estava dentro do contexto de vida. Então eu preciso analisar sempre, ter fé com razão. Ou seja, utilizar o racional, aquilo que me é próprio, aquilo que faz parte do meu ser. As pessoas muitas vezes, as pessoas da maioria das vezes se agarram à parte mística do que a parte moral, que existe de cada uma reforma de si mesmo. Se eu vou para a parte mística, não existe reforma. Agora, se eu vou para o Evangelho, se eu vou para o conhecimento moral, significa que é reforma íntima. E isso não é fácil. Não é fácil por quê? Porque eu preciso quebrar essa construção que eu tenho, esses valores que eu tenho, aquilo que eu dou valor. Muitas vezes é o que? A minha própria opinião. Eu como centro de tudo. Certo? Centro de tudo. E será que eu devo ser o centro de tudo? Se eu vou entrar dentro do que é uma discussão do diálogo, uma das coisas que eu preciso analisar é o quê? O que é convicção e o que é fanatismo. Uma das coisas que deve ser analisada. A convicção é quando realmente eu estou convicto daquilo. Se eu estou convicto, eu não vou discutir com ninguém. Eu não vou criar, botar fogo nas discussões. Agora, quando é fanatismo é o quê? É a ausência de quê? De conhecimento. Fé sem conhecimento, ele gera o fanatismo. Fé sem conhecimento, sabe? Então, o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é a nossa mente, nossa vida é uma criação da nossa própria mente. O que você pensa hoje, o que vai ser amanhã? Então eu pergunto, como é que está o nosso pensamento hoje? Como é que está a vida hoje? Eu penso o quê? Do presente, passado e futuro. Se eu penso no presente, se eu penso em coisa, se eu penso em algo edificante, amanhã vai ser edificante, vai ser bom. Agora, se eu penso em algo ruim, amanhã vai estar bom. Claro que não vai. Então, eu sou o quê? Sou o criador da minha própria felicidade, ou não? Então, as armas, vamos dizer assim, os recursos, as ferramentas estão na mão de todos. Estão na mão de todos. Tudo que precisamos para ser felizes, nós já temos. Nós já temos. Só basta confiar, só basta ter fé, uma fé inabalável, uma fé racional. O que temos realmente que é nosso? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado, levar neste mundo. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que a gente possa ter objetivos na vida baseado nisso. Ou seja, o que realmente você vai levar, o que realmente é importante. O que realmente é o que você vai levar daqui. Que o objetivo da minha vida seja o que? Balizado através disso. Se você colocar, se você se perguntar assim, se eu vou colocar, existe um filósofo no passado, o nome dele era Sêneca, que ele dizia a seguinte coisa: se você colocar a morte como seu fiel conselheiro, de uma certa forma você vai focar, não vai? Se você parar, você eu vou desencarnar mais cedo ou mais tarde. Será se você não vai ter mais objetivo, ou seja, você não vai ter mais foco na vida? Aí, como última frase para encerrar, a simplicidade é o último degrau da sabedoria. A simplicidade. Uma frase dessa tem a ver com Jesus? Tem? Por quê? Ele pegou uma criança e colocou no colo? Ele não foi simples? Tudo que Jesus nos ensina é o que para a gente ser simples. Sempre. E quem falou essa frase não foi um espírita. Não foi o espírito. Por isso é que eu digo que o espiritismo é natural, está na natureza. Você vai encontrar em todos os lugares. Essa frase é de Carlos de Breno. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, buscamos ser simples. Simples nos nossos atos,
simples do nosso pensamento, conversando até, utilizando o real como real, a ilusão como ilusão. Ou seja, o real somos aquilo que nós somos. Tem dificuldade que você vem para essa vida, existe um pacote, existe a diversidade, você vai ter problemas, vai. Mas todo ser humano vai gravitar para a unidade de vida. Onde o amor é uma das características, o amor, a ciência, vai nos elevar. Sabedoria, a gente pode definir tantas outras virtudes. E ao contrário, uma das coisas que a gente enfrenta aqui, o que é? Ignorância. Ignorância todo mundo vai passar, todo mundo vai estar de frente com ela. Não tem um ser humano que vai passar por esse planeta sem saber, sem estar de frente com a ignorância. O que é que a gente precisa? Simplesmente aprender e respeitar.